A Bíblia de Jerusalém. Êxodo e a libertação do Egito. Israel no Egito. A prosperidade dos hebreus no Egito. Eis os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, com Jacó cada qual entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zabulon e Benjamim, Dan e Neftali, Gad e Asser. Os descendentes de Jacó eram, ao todo, 70 pessoas. José, porém, já estava no Egito. Depois José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornarão-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. A opressão dos hebreus levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia José. Ele disse à sua gente: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas para impedir que ele cresça, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois sair do país. Portanto impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhe dura a vida com os trabalhos que lhe exigiam. Foi assim que ele construiu para Faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. Mas, quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, e os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho, e tornavam-lhes amarga a vida com duros trabalhos, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos, e toda espécie de trabalhos aos quais os obrigavam. A história das parteiras. O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sefra e a outra Foa: quando ajudardes as hebreias a darem à luz, observai as duas pedras. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, e deixaram os meninos viverem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que agiste deste modo, e deixastes os meninos viverem? Elas responderam a Faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias. São cheias de vida e, antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Por isso Deus favoreceu essas parteiras, e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes deu uma posteridade. Então, Faraó ordenou a todo o seu povo: jogai no rio todo menino que nascer. Mas, deixai viver as meninas. Juventude e vocação de Moisés. O nascimento de Moisés. Certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-a com betume e pez, colocou dentro a criança e a expôs nos jacos, à beira do rio. De longe, uma irmã do menino observava o que lhe iria acontecer. Eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os jacos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu a criança, era um menino que chorava. Compadecida, disse: é uma criança dos hebreus. Então a sua irmã disse à filha de Faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar esta criança? A filha de Faraó respondeu: vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha de Faraó lhe disse: leva esta criança e cria em mim e eu te darei a tua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: eu o tirei das águas. A fuga de Moisés para Madiã. Naqueles dias, Moisés, já crescido, saiu para ver os seus irmãos, e viu as tarefas que pesavam sobre eles. Viu também um egípcio que feria um dos seus irmãos hebreus. E como olha-se para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao agressor: por que feres o teu próximo? E ele respondeu: quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e disse: o fato já é conhecido. Faraó, tendo notícia do caso, procurava matar Moisés. Mas este, fugindo da sua vista, retirou-se para a terra de Madiã e assentou-se junto a um poço.
Ora, um sacerdote de Madian tinha 7 filhas. Elas, tendo vindo tirar água, depois de terem enchido os bebedouros, queriam dar de beber ao rebanho de seu pai. Sobrevieram uns pastores e as expulsaram dali. Então Moisés se levantou e, defendendo as moças, deu de beber ao rebanho. Elas voltaram para Raguel, seu pai, e este lhes disse: Por que voltastes mais cedo hoje? Responderam: Um egípcio nos livrou da mão dos pastores e, além disso, tirou água conosco e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai. Por que deixastes ir esse homem? Chamai-o para comer. Moisés decidiu ficar com ele, que deu a Moisés sua filha Séfora. E ela deu à luz um filho, a quem ele chamou de Gersão, pois disse: Sou um imigrante em terra estrangeira. Vocação de Moisés. Deus lembrasse de Israel. Muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel, gemendo sob o peso da servidão, clamarão, e do fundo da servidão o seu clamor subiu até Deus. E Deus ouviu os seus gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os filhos de Israel, e Deus conheceu. A sarça ardente apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou ao Horab, a montanha de Deus. O anjo de Deus lhe apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: Darei uma volta e verei este fenômeno estranho, verei por que a sarça não se consome. Viu Deus que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: Eis-me aqui. Ele disse: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. A missão de Moisés. Deus disse: Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desce a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei a Faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os filhos de Israel? Deus disse: Eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei quando fazes o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. A revelação do nome divino. Moisés disse a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e disser: O Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem: Qual é o seu nome, que direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que é. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Deus, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós. Este é o meu nome para sempre, e esta será a minha lembrança de geração em geração. Instruções para a missão de Moisés. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: Deus, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu, dizendo: De fato, vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Então eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: Deus, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto para sacrificar a Deus nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio dele, depois disso é que ele vos deixará partir. A expoliação dos egípcios darei a este povo a boa graça dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias.
Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, joias de ouro e vestimentas, que poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. O poder dos sinais dado a Moisés. Respondeu Moisés: Mas eis que não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: Deus não te apareceu. Deus perguntou-lhe: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Uma vara. Então lhe disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela se transformou em cobra, e Moisés fugiu dela. Disse Deus a Moisés: Estende a mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se converteu em vara. É para que acreditem que te apareceu Deus, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus disse-lhe ainda: Põe a mão no peito. Ele pôs a mão no peito e, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Deus lhe disse: Torna a pôr a mão no peito. Ele colocou novamente a mão no peito e retirou, e eis que havia se tornado como o restante de sua carne. Assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do primeiro sinal, acreditarão na voz do segundo sinal. Se não acreditarem nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás da água do rio e a derramarás na terra seca, e a água que tomas do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Arão, intérprete de Moisés, disse Moisés a Deus: Perdão, meu senhor, eu não sou um homem de falar, nem de ontem e nem de anteontem, nem depois que falaste a teu servo, pois tenho a boca pesada, e pesada a língua. Respondeu-lhe Deus: Quem dotou o homem de uma boca? Ou quem faz o mudo ou o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, Deus. Vai, pois, agora, e eu estarei em tua boca, e te indicarei o que has de falar. Moisés, porém, respondeu: Perdão, meu senhor, envia o intermediário que quiseres. Então se acendeu a ira de Deus contra Moisés, e ele disse: Não existe Arão, o levita, teu irmão. Eu sei que ele fala bem. E eis que sairá ao teu encontro e, vendo-te, alegrar-se-á em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás as palavras na boca. Eu estarei na tua boca e na dele, e vos indicarei o que devereis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele será a tua boca, e tu serás para ele um Deus. Toma, pois, esta vara na mão, é com ela que irás fazer os sinais. Moisés volta ao Egito. Partida de Madiã saindo, Moisés voltou para Jétro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Respondeu Jétro: Vai em paz. Deus disse a Moisés, em Madiã: Vai, volta para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e o seu filho, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levou em sua mão a vara de Deus. E Deus disse a Moisés: Quando voltares ao Egito, saibas que todos os prodígios que coloquei em tua mão has de realizá-los na presença de Faraó. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. Então dirás a Faraó: Assim falou Deus, o meu filho primogênito é Israel. E eu te disse: Fez partir o meu filho, para que me sirva. Mas, uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. A circuncisão do filho de Moisés aconteceu que no caminho, numa hospedaria, Deus veio ao seu encontro, e procurava fazê-lo morrer. Séfora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, feriu-lhe os pés, e disse: Tu és para mim um esposo de sangue. Então, ele o deixou. Pois ela havia dito esposo de sangue, por causa da circuncisão. Encontro com Arão. Disse Deus a Arão: Vai ao encontro de Moisés na direção do deserto. Ele partiu e, encontrando-o na montanha de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras de Deus, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe havia ordenado realizar. Então, Moisés e Arão foram reunir todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão repetiu todas as palavras que Deus tinha dito a Moisés. Ele realizou os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo-se alegrado porque Deus visitara os filhos de Israel e vira a sua aflição, eles se ajoelharão e se inclinarão. A primeira entrevista com Faraó. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim falou Deus, o Deus de Israel: Deixa o meu povo partir,
para que me façam uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é Deus para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Deus, e tampouco deixarei Israel partir. Eles disseram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto para sacrificar a Deus, nosso Deus, para que não nos ataque com a peste ou com a espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Ide às vossas tarefas. Disse Faraó: Eis que agora a população da terra é numerosa, e vós a fazeis interromper as suas tarefas. Instrução aos inspetores do povo. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos inspetores do povo e aos escribas, dizendo: Não deis mais palha ao povo, para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: Vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, para que se apliquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. Os inspetores do povo e os seus escribas saíram e falaram ao povo: Assim disse Faraó: Eu não vos darei mais palha. E de vós mesmos, e procurai palha onde a puderdes achar. Porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho, a fim de transformá-lo em palha. Os inspetores os oprimiam, dizendo: Acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. E foram açoitados os escribas dos filhos de Israel, que os inspetores de Faraó haviam posto sobre eles. E lhes diziam: Por que, ontem e hoje, não acabastes de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de anteontem? A queixa dos escribas hebreus. Os escribas dos filhos de Israel foram então reclamar com Faraó, dizendo: Por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados. Ele, porém, respondeu: Vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: Vamos sacrificar a Deus. Ide, pois, agora, e trabalhai. Palha, porém, não vos será dada. Contudo, fareis a mesma quantidade de tijolos. A reação do povo. Então, os escribas dos filhos de Israel viram-se em má situação, porquanto se lhes dizia: Não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles, e lhes disseram: Que Deus vos observe e julgue. Pois nos tornastes odiosos aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. A oração de Moisés. Então Moisés, voltando-se para Deus, disse: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó, para lhe falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e, de fato, não libertaste o teu povo. Disse Deus a Moisés: Agora, verás o que hei de fazer a Faraó, pois é pela intervenção de mão poderosa que os fará partir, e por mão poderosa os expulsará do seu país. Nova narração da vocação de Moisés. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou Deus. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome, Deus, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. E ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos filhos de Israel: Eu sou Deus, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com mão estendida e com grandes julgamentos. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. E vós sabereis que eu sou Deus, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra que jurei com a mão estendida dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou Deus. Moisés falou assim aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura escravidão. Deus falou a Moisés, dizendo: Vai dizer a Faraó, rei do Egito, que faça sair de seu país os filhos de Israel. Moisés, porém, falou na presença de Deus, dizendo: Eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Como então me ouvirá Faraó?
Eu não sei falar com facilidade. Deus falou a Moisés e a Arão e os enviou a Faraó, rei do Egito, para fazer sair os filhos de Israel do país do Egito. Genealogia de Moisés e Arão. Eis os chefes das suas famílias, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Enoque, Falo, Esrom e Carme, são esses os clãs de Rubem. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jeimin, Eiod, Jaquim, Soar e Saul, o filho da Cananeia, são esses os clãs de Simeão. Eis os nomes dos filhos de Levi com as suas descendências, Gerson, Cat e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, Lobni e Semei com os seus clãs. Os filhos de Cat, Amram, Izar, Hebron e Oziel. Cat viveu 133 anos. Os filhos de Merari, Moli e Muzi, são esses os clãs de Levi com as suas descendências. Amram desposou Jocabed, sua tia, a qual lhe deu a Arão e Moisés. Amram viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram, Coré, Nefeg e Zecre, e os filhos de Oziel, Misael, Elisafã e Setri. Arão desposou Isabel, filha de Aminadab, irmã de Naassol, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Coré, Azir, Eucana e Abiasaf, são esses os clãs do Coreitas. Eleazar, filho de Arão, desposou uma das filhas de Futiel, a qual lhe gerou Finéias. São esses os chefes das famílias dos Lavitas, segundo os seus clãs. São estes, Arão e Moisés, aos quais Deus disse: Fazei sair os filhos de Israel do país do Egito, segundo os seus exércitos. São estes o que falaram a Faraó, rei do Egito, para fazer sair os filhos de Israel do Egito, são estes Moisés e Arão. Retoma-se a narração da vocação de Moisés no dia em que Deus falou a Moisés na terra do Egito. Deus disse a Moisés: Eu sou Deus, dás a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença de Deus: Eu não sei falar com facilidade, como, pois, me ouvirá Faraó? Deus disse a Moisés: Eis que te fiz como um Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Farás tudo o que eu ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe partir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair do país do Egito os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, com grandes julgamentos. Saberão os egípcios que eu sou Deus, quando estender minha mão sobre o Egito e fizer sair do meio deles os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram como Deus ordenara. Moisés tinha 80 anos, e Arão 83, quando falaram a Faraó. As pragas do Egito, a Páscoa, a vara transformada em cobra. Disse Deus a Moisés e a Arão: Se Faraó vos disser: Apresentai um prodígio em vosso favor, então dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se transformará em cobra. Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram como Deus ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se transformou em cobra. Faraó, porém, convocou os sábios, os encantadores de cobras. Ora, também eles, os magos do Egito, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. Pois lançou cada um a sua vara, e elas se tornaram cobras. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Contudo, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como Deus havia predito. E a água transformada em sangue. Disse Deus a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, ele se recusou a deixar o povo partir. Vai a Faraó, pela manhã, eis que ele sairá às águas, e estarás à espera dele na margem do rio. Tomarás na mão a vara que se transformou em cobra. Tu lhe dirás: Deus, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: Deixa o meu povo partir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim disse Deus: Nisto saberás que eu sou Deus, com esta vara que tenho na mão ferirei as águas do rio, e elas se converterão em sangue, os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do rio. Disse Deus a Moisés: Dás a Arão: Toma a tua vara e estende a lua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras.
Moisés e Arão fizeram como Deus lhes havia ordenado. Ele levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio, aos olhos de Faraó e dos seus servos, e toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do rio morreram. O rio poluiu-se, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como Deus havia dito. Virou-se Faraó e foi para casa, e nem isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram nos arredores do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber a água do rio. Passaram-se 7 dias, depois que Deus feriu o rio. Segundo as rãs disse Deus a Moisés, vai ter com Faraó e dize-lhe, assim fala Deus, deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs todo o teu território. O rio ferverá de rãs, e elas subirão e entrarão na tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas casas dos teus servos e do teu povo, e nos teus fornos e amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse Deus a Moisés, dás a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais e lagoas, e fez subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão, e disse-lhes, rogai a Deus que afaste as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo partir, para que ofereça sacrifício a Deus. E Moisés disse a Faraó, digna-te dizer-me quando deverei rogar por ti, por teus servos e pelo teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. Ele respondeu, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Deus, o nosso Deus. As rãs afastar-se-ão de ti, da tua casa, dos teus servos e do teu povo, e ficarão somente no rio. Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou a Deus por causa das rãs que havia enviado a Faraó. E Deus fez conforme a palavra de Moisés, e morreram as rãs das casas, dos pátios e dos campos. E juntaram-nas em montes imensos, e a terra ficou poluída. Mas Faraó viu que havia alívio, e o seu coração ficou obstinado. E não os ouviu, como Deus havia dito. Terceira, os mosquitos, disse Deus a Moisés, dás a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, e haverá mosquitos em toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e houve mosquitos sobre os homens e sobre os animais. E todo o pó da terra transformou-se em mosquitos por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo para produzirem mosquitos, e não conseguiram. E houve mosquitos sobre os homens e sobre os animais. Então os magos disseram a Faraó, isto é o dedo de Deus. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e não os ouviu como Deus havia dito. Quarta, as moscas, disse Deus a Moisés, levanta-te de madrugada e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe, assim fala Deus, deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se não deixares partir o meu povo, eis que enviarei moscas contra ti, contra os teus servos e contra o teu povo, e contra as tuas casas. As casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de moscas. Naquele dia separarei a terra de Gesem, em que lhes ai do meu povo, para que nela não haja moscas, e saibas que eu sou Deus, no meio desta terra. Eu distinguirei entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez Deus, e moscas em grande número entraram na casa de Faraó, nas casas dos seus servos e em toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada por causa das moscas. Faraó chamou Moisés e Arão, e disse-lhes, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Moisés respondeu, não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Deus, o nosso Deus, são uma abominação para os egípcios. Se oferecermos, aos olhos dos egípcios, sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar, e há 3 dias de marcha no deserto que iremos sacrificar a Deus, nosso Deus, conforme ele nos disse.
E Faraó disse: Eu vos deixarei ir sacrificar a vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. Rogai por mim. Disse Moisés: Logo que eu tiver saído da tua presença, rogarei a Deus. Amanhã as moscas se afastaram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando o povo ir sacrificar a Deus. Tendo Moisés saído da presença de Faraó, orou a Deus. E Deus fez o que Moisés lhe tinha pedido, e as moscas se afastaram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, não ficou uma só. Mas, ainda desta vez, Faraó obstinou o seu coração e não deixou o povo partir. V. A peste dos animais, disse Deus a Moisés, vai ter com Faraó e diz-lhe: Assim fala Deus, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Deus ferirá os rebanhos que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Deus separará os rebanhos de Israel dos rebanhos dos egípcios, e nada perecerá do que pertence aos filhos de Israel. E Deus fixou o tempo, dizendo: Amanhã Deus fará isso no país. No dia seguinte, fez Deus o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos filhos de Israel. E Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrerá nenhum animal sequer. O coração de Faraó, porém, obstinou-se, e não deixou o povo partir. Cestas úlceras, disse Deus a Moisés e a Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a lance para o ar, diante dos olhos de Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará, nos homens e nos animais, tumas que se arrebentarão em úlceras, por toda a terra do Egito. Eles apanharam cinza de forno e apresentaram-se a Faraó, e Moisés lançou-a para o ar, e os homens e os animais ficaram cobertos de tumas que se arrebentavam em úlceras. Os magos não podiam manter-se de pé diante de Moisés, por causa dos tumas, porque havia tumas nos magos e em todos os egípcios. Todavia, Deus endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como Deus havia dito a Moisés. Sétima chuva de pedras, disse Deus a Moisés: Levanta-te de manhã cedo, e apresenta-te a Faraó. E lhe dirás: Assim fala Deus, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo partir, para que me sirva. Pois desta vez, enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra os teus servos e contra o teu povo, para que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. De fato, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e o teu povo com peste, terias desaparecido da terra. Entretanto, foi precisamente por isso que te conservei de pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir. Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem a casa, ao cair sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Aqueles dentre os servos de Faraó, que temerão a palavra de Deus, apressaram-se em fazer entrar para as casas seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não puseram no coração a palavra de Deus, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. Disse Deus a Moisés: Estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os animais e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu. Deus enviou trovões e chuva de pedras, e desceu fogo sobre a terra. E Deus fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras. Era tão forte que nunca houve igual em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A chuva de pedras feriu, em toda a terra do Egito, tudo o que estava nos campos, desde os homens até os animais. Feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gesem, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei, Deus é justo, eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Deus, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui.
Respondeu-lhe Moisés: depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para Deus, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras para que saibas que a terra é de Deus. Quanto a ti, porém, e aos teus servos, eu sei que ainda não temeis a Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. O trigo e o centeio, porém, não sofreram dano, porque eram serôdios. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos para Deus. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Faraó, porém, vendo que tinha cessado a chuva, as pedras e os trovões, continuou a pecar, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. O coração de Faraó se endureceu e ele não deixou partir os filhos de Israel como Deus havia dito a Moisés. 8. Os gafanhotos disse Deus a Moisés: vai ter com Faraó. Pois lhe obstinei o coração e o coração dos seus servos, para que eu faça estes meus sinais no meio deles e para que narres ao teu filho e ao filho de teu filho como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, para que saibais que eu sou Deus. Moisés e Arão apresentaram-se, pois, a Faraó, e disseram-lhe: assim diz Deus, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão a face da terra e não se poderá mais ver o solo. Comerão o que sobrou, o que a chuva de pedras vos deixou, comerão todas as vossas árvores que crescem nos campos. Encherão as tuas casas, as dos teus servos e as de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais e os pais dos teus pais, desde o dia em que vieram à terra até hoje. Com isto virou-se, e saiu da presença de Faraó. Então, os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma cilada para nós? Deixa partir os homens, para que sirvam a Deus, seu Deus. Acaso não sabeis que o Egito está arruinado? Moisés e Arão foram reconduzidos à presença de Faraó, que lhes disse: ide, servi a Deus vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque para nós é uma festa de Deus. E Faraó disse: Deus esteja convosco quando eu vos deixar partir com as vossas crianças, vede como tendes más intenções. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Deus, porque isto é o que vós mesmos pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. E Deus disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que a chuva de pedras deixou. Estendeu, pois, Moisés a sua vara sobre a terra do Egito. E Deus mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito. Pousaram sobre todo o seu território, e eram muito numerosos, antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Cobriram toda a superfície da terra, e a terra ficou devastada. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras deixara. E não ficou nada de verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Pelo que Faraó chamou a toda pressa Moisés e Arão e disse-lhes: pequei contra Deus vosso Deus, e contra vós. Mas agora perdoai-me ainda esta vez o meu pecado, e rogai a Deus vosso Deus que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou a Deus. Então, Deus fez soprar um forte vento do ocidente que arrebatou os gafanhotos e lançou-os no mar dos Jacos, e não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. Deus, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel partirem. 9. As trevas disse Deus a Moisés: estende a mão para o céu, e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Um não via o outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém, em toda a parte onde habitavam os filhos de Israel havia luz.
Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes: Ide, servi a Deus. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças também irão convosco. Respondeu Moisés: Terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que os ofereçamos a Deus nosso Deus. Também os nossos rebanhos irão conosco, não ficará nenhuma unha, porque deles haveremos de tomar para servir a Deus nosso Deus, e nós mesmos não saberemos como servir a Deus senão quando chegarmos lá. Mas Deus endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los partir. E Faraó disse a Moisés: Aparta-te de mim, e guarda-te de veras a minha face, pois no dia em que vaias a minha face, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Tu o disseste, nunca mais tornarei a ver a tua face. Anúncio da morte dos primogênitos. Deus disse a Moisés: Farei vir mais uma praga ainda contra Faraó e contra o Egito. Então, ele vos deixará partir daqui. Quando ele vos enviar, estará acabado, e ele até mesmo vos expulsará daqui. Dais, pois, ao povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e ouro. E Deus fez com que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios. Moisés era também um grande homem na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim diz Deus, à meia-noite passarei pelo meio do Egito. E todo o primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que está a Amó, e até mesmo os primogênitos do gado. Haverá então na terra do Egito um grande clamor como nunca houve antes, nem haverá jamais. Mas, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até aos animais, não se ouvirá ganir um cão, para que saibais que Deus fez uma distinção entre o Egito e Israel. Então, todos estes teus servos disserão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai, tu e todo o povo que te segue. Depois disto sairei. Ardendo em ira, saiu da presença de Faraó. Deus disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que se multipliquem os meus prodígios na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses prodígios diante de Faraó. Mas Deus endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou os filhos de Israel partirem da sua terra. A Páscoa, disse Deus a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e toda a assembléia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães azimos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada ficará dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. É assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão, comê-lo-eis às pressas, é uma Páscoa para Deus. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e eu, Deus, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para Deus, nas vossas gerações a festejareis, é um decreto perpétuo. A festa dos azimos. Durante 7 dias comereis pães azimos. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia e, no 7º dia, uma santa assembleia, nenhuma obra se fará neles, e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Observareis,
pois, a festa dos ázimos, porque nesse dia é que fiz o vosso exército sair da terra do Egito. Vós observareis este dia em vossas gerações, é um decreto perpétuo. No primeiro mês, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os ázimos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas, todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado, em todo lugar em que habitardes comereis ázimos. Prescrições sobre a Páscoa. Moisés convocou, pois, todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Ide tomai um animal do rebanho segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai alguns ramos de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e os seus marcos com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã. Porque Deus passará para ferir os egípcios, e, quando vir o sangue sobre a travessa e sobre os 2 marcos, ele passará adiante dessa porta e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas, para vos ferir. Observareis esta determinação como um decreto para vós e vossos filhos, para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que Deus vos dará, como ele disse, observareis este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa para Deus que passou adiante das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. Então o povo se ajoelhou e se prostrou. Foram-se os filhos de Israel e fizeram isso, como Deus ordenará a Moisés e a Arão, assim fizeram. A 10ª praga, morte dos primogênitos. No meio da noite, Deus feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais. Faraó levantou-se de noite, com todos os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. Faraó, chamando Moisés e Arão, naquela mesma noite, disse: Levantai-vos e saí do meio de meu povo, vós e os filhos de Israel, ide, servi a Deus, como tendes dito. Levai também vossos rebanhos e vosso gado, como pedistes, parti e abençoai a mim também. Os egípcios pressionavam o povo a que saísse depressa do país, dizendo: Morreremos todos. O povo levou, pois, a farinha amassada, antes que se levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus mantos, sobre os ombros. Expoliação dos egípcios. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Deus fez com que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. A partida de Israel. Os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucot, cerca de 600.000 homens a pé, somente os homens, sem contar suas famílias. Subiu também com eles uma multidão misturada com ovelhas, gado e muitíssimos animais. Cozeram pães ázimos com a farinha que haviam levado do Egito, pois a massa não estava levedada. Expulsos do Egito, não puderam deter-se e nem preparar provisões para o caminho. A estada dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. No mesmo dia em que findavam os 430 anos, os exércitos de Deus saíram do país do Egito. Esta noite, durante a qual Deus velou para os fazer sair do Egito, deve ser para todos os filhos de Israel uma vigília para Deus, em todas as suas gerações. Prescrições a respeito da Páscoa. Deus disse a Moisés e a Arão: Eis o ritual da Páscoa, nenhum estrangeiro dela comerá. Todo escravo, porém, comprado por dinheiro, depois de circuncidado, dela comerá. O admitido e o assalariado não comerão dela. Há de comer-se numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne. Não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel a fará. Se algum imigrante habita contigo, e quiser celebrar a Páscoa para Deus, todos os varões da sua casa deverão ser circuncidados, e então ele poderá celebrá-la, e será como o cidadão do país. Nenhum incircunciso, porém, poderá comer dela. Haverá uma única lei para o cidadão e para o imigrante que imigrou para o vosso meio. Todos os filhos de Israel fizeram como Deus havia ordenado a Moisés e a Arão. Naquele dia Deus tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos.
Os primogênitos Deus falou a Moisés, dizendo: Consagra-me todo primogênito, todo o que abre o útero materno, entre os filhos de Israel. Homem ou animal, será meu. Os azimos Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia, em que saístes do Egito, da casa da escravidão, pois com mão forte Deus vos tirou de lá, e, por isso, não comereis pão fermentado. Hoje é o mês de Abib, e estais saindo. Quando Deus te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Comerás pães azimos durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma festa para Deus. Durante 7 dias comer-se-ão pães azimos, não haverá em tua casa nada de fermentado, nem em todo o teu território. Naquele dia, assim falarás a teu filho: Eis o que Deus fez por mim, quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão, um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Deus esteja na tua boca, pois Deus te tirou do Egito com mão forte. Observarás esta lei no tempo determinado, de ano em ano. Os primogênitos quando Deus te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando ta tiver dado, apartarás para Deus todo ser que sair por primeiro do útero materno, e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão para Deus. Todo primogênito da jumenta, porém, tu o resgatarás com um cordeiro, se não o resgatares, tu lhe quebrarás a nuca, mas todo primogênito do homem, entre teus filhos, tu o resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: Deus tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão forte. Pois tendo-se obstinado Faraó e não querendo deixar-nos partir, Deus matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que sacrifico a Deus todo macho que sai por primeiro do útero materno e resgato todo primogênito de meus filhos. Isto será, pois, como um sinal na tua mão e como um frontal entre os teus olhos, porque Deus nos tirou do Egito com mão forte. A saída do Egito, a saída dos israelitas. Ora, quando Faraó deixou o povo partir, Deus não o fez ir pelo caminho no país dos filisteus, apesar de ser mais perto, porque Deus achara que diante dos combates o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Deus, então, fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto do Mar dos Jacos, e os filhos de Israel saíram bem armados do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo: Deus haverá de vos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. Tendo saído de Sucota, acamparam-se em Etem, à entrada do deserto. E Deus ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo, durante a noite. De Etem ao Mar dos Jacos Deus falou a Moisés, dizendo: Dais aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piairot, entre Magdou e Baal-Sefon, vós acampareis diante deste lugar, junto ao mar. Pois Faraó há de dizer acerca dos filhos de Israel: Eis que erram pelo país, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Deus. E eles assim fizeram. Os egípcios perseguem Israel sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Eles disseram: Que é isto que fizemos, deixando Israel sair de nosso serviço? Faraó mandou aprontar o seu carro e tomou consigo o seu povo, tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. E Deus endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, enquanto saíam de braço erguido. Os egípcios perseguiram-nos, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairot, diante de Baal-Sefon. Quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. E então os filhos de Israel clamaram a Deus. Disseram a Moisés: Não havia talvez sepultarás no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto. Por
que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios. Pois, melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis o que Deus fará hoje para vos salvar, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Deus combaterá por vós e vós ficareis tranquilos. O milagre do mar. Deus disse a Moisés: por que clamas por mim? Dais aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios para que vos sigam e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Deus, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa, e a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Deus, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, Deus, da coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e lançou a confusão no acampamento dos egípcios. Ele emperrou as rodas dos seus carros, e fê-los andar com dificuldade. Então, os egípcios disseram: fujamos da presença de Israel, porque Deus combate a favor deles contra os egípcios. Deus disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele. E Deus derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e não escapou um só deles. Os filhos de Israel, porém, passaram pelo meio do mar em seco, e as águas eram para eles como um muro à direita e à esquerda. Naquele dia, Deus salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. Israel viu o grande poder que Deus havia mostrado contra eles. E o povo temeu a Deus, e creram em Deus e em Moisés, seu servo. O canto de vitória. Então, Moisés e os filhos de Israel entoaram este canto a Deus: eu cantarei a Deus, porque se vestiu de glória, ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. E é minha força e meu canto, a ele devo a salvação. Ele é meu Deus, e o glorifico, o Deus do meu pai, e o exalto. Deus é um guerreiro, Deus é o seu nome. Os carros de Faraó e suas tropas, ao mar ele lançou, a elite dos seus cavaleiros, o mar dos jacos devorou, o abismo os recobriu, e caíram fundo, como pedra. A tua destra, Deus, pela força se assinala, a tua destra, Deus, o inimigo estraçalha. Pela grandeza da tua glória destróis os teus adversários, desencadeias tua ira, que os devora como chama. Ao sopro das tuas narinas as águas se amontoam, as ondas se levantam qual uma represa, e os abismos se retesam no coração do mar. O inimigo dissera: perseguirei, hei de alcançar, despojos eu terei e minha alma irá se alegrar, tirarei a minha espada e minha mão o prenderá. O teu vento soprou e o mar os recobriu, caíram como chumbo nas águas profundas. Quem é igual a ti, ó Deus, entre os fortes? Quem é igual a ti, ilustre em santidade? Terrível nas façanhas, hábil em maravilhas. Lançaste a tua direita, e a terra os engoliu. Levaste em teu amor este povo que redimiste, e o guiaste com poder para a morada que consagraste. Os povos ouviram falar e começaram a tremer, dores se espalharam no meio dos filisteus, e ficaram com medo os habitantes de Idam. Os chefes de Moab, o temor os dominou, todos cambaleiam, os moradores de Canaã, e a eles sobrevém o temor e o tremor.
A grandeza do teu braço os fixa como pedras, até que passe o teu povo, ó Deus, até que passe este povo que compraste. Tu os conduzirás e plantarás sobre a montanha, a tua herança, lugar onde fizeste, ó Deus, a tua residência, santuário, Deus, que as tuas mãos prepararam. Deus reinará para sempre e eternamente. Pois, quando a cavalaria de Faraó com os seus carros e os seus cavaleiros entraram no mar, Deus fez voltar sobre eles as águas do mar, os filhos de Israel, porém, caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. Maria, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamborim e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros de dança. E Maria lhes entoava: cantai a Deus, pois de glória se vestiu, ele jogou ao mar cavalo e cavaleiro.